buscado destruir altares. Mas eu quero dizer nessa noite que o milagre começa com a restauração do altar. E nós viemos aqui para profetizar que esse altar está, que este altar não será envergonhado. 1 Reis capítulo 3. O primeiro altar sobre o qual nós vamos conversar um pouquinho nesta noite é de Salomão. E diz o texto, 1 Reis capítulo 3, versículo 3, que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Escute comigo uma coisa. Diz o texto que Salomão amava o Senhor. E como é que ele colocava esse amor em prática? Seguindo o quê? Você está com isso no seu versículo aí na sua frente. Seguindo os conselhos, os preceitos do seu pai Davi. Aí você vai dizer, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver o seguinte: sabe como é que você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Sabe como é que isso se realiza nos dias de hoje? Da mesma forma que Salomão, seguindo os princípios do seu pai. E eu quero dizer para você que aqui você tem duas situações. Primeiro, seguindo os princípios do Pai, nosso Pai eterno. E segundo, seguindo os princípios do nosso sacerdote, pastor, líder. Davi não era só pai de Salomão, ele era o sacerdote da sua casa, ele era o profeta da sua casa, ele era o pastor da sua casa. E sabe o que o diabo tem feito para destruir os altares? Ele tem colocado a igreja em rebelião contra a sua liderança. E isso destrói o altar. Salomão andava naquilo que o seu pai tinha ensinado, pelo menos nesse momento. Mais tarde, infelizmente, Salomão vai se desviar. Mas não é o caso de nós entrarmos nessa questão agora. Neste momento da vida de Salomão, ele amava a Deus e andava nos preceitos de Davi. E aqui fica a primeira pergunta: você ama a Deus? E você tem, neste amor, seguido a sua liderança? Seguindo os princípios do seu pai espiritual? Porque está escrito: e vos darei pastores, diz o Senhor, que vos pastorearão com sabedoria e discernimento. Vocês acham que Deus colocou os pastores, os líderes na terra só para ficar aqui segurando o microfone e falando atrás de um púlpito? O pastor, ele tem vara e cajado nas mãos. Sabe quem é que coloca a vara e o cajado nas mãos do pastor? O pastor dos pastores. E eu preciso lhe dizer que quando não há obediência, quando não há submissão, quando não há quebrantamento, quando há rebeldia, quando há desobediência, o altar é quebrado. E a sua bênção é retida. E diz o texto que Salomão amava Deus e ele andava nos preceitos do seu pai. E o que ele fez? Sacrificava nos altos e queimava incenso. E foi o rei Salomão a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ou seja, Salomão entendeu que ele precisava fazer um sacrifício maior. E aqui esse texto começa a falar comigo no momento em que diz que Salomão ofereceu quantos holocaustos? Quantos? Não entendi. Você consegue imaginar o que são 1000 holocaustos?
Queridos, por que Salomão ofereceu 1000 holocaustos? Porque ele queria entregar para Deus o melhor que ele podia. Ele poderia muito bem ter trazido uma ofertazinha de um holocausto ou 2, não é mesmo? E aí eu fico pensando, da mesma forma Deus me colocou para ministrar por 1000 dias. Antes de fechar com o pastor Nazaré, um propósito de 21 para estar aqui. Queridos, você não tem que dar a Deus, você não tem que oferecer a Ele holocausto. O holocausto é oferta, é entrega. O holocausto é, dentro da realidade do Antigo Testamento, o holocausto é oferta para perdão de pecados. A oferta ela era colocada, o animal era morto, ele era dentro da liturgia, ele era preparado, colocado sobre o altar, um animal sem defeito, um animal perfeito, ele era colocado ali e ele era oferecido ao Senhor e em seguida queimado. Será que você está disposto a colocar diante do altar de Deus essa noite o seu melhor? Aleluia! Aleluia! Salomão não ofereceu só uma oferta simbólica. Infelizmente eu tenho visto uma igreja que tem colocado diante de Deus uma entrega simbólica. Ir ao culto 2, 3 vezes por semana, orar algumas vezes por dia, ler alguns capítulos da palavra, é uma oferta simbólica. É só um pouquinho, é só alguma coisa. Eu só quero te dizer uma coisa: sabe quando é que você vai ser abençoado? Quando você oferecer a Deus, aleluia, o seu melhor. Glória. Olha que interessante, se você continuar a leitura do texto comigo, em Gibeão, ou seja, depois que Salomão ofereceu os 1000 holocaustos, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Queridos, Deus só vai perguntar o que você quer receber depois que você ofereceu o seu. Entenda que o anjo, o Senhor não apareceu em sonho a Salomão antes dele oferecer o seu. Será que você consegue entender por que ainda o anjo do Senhor não falou com você, o Espírito Santo não veio até você e que o Senhor não perguntou o que é que você quer receber? Usando a palavra de Davi no Salmo 37, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe por que o Senhor não veio até você para oferecer, para realizar o desejo do teu coração? Porque você ainda não o agradou. Guarda essa informação. 3 altares. Primeiro altar de... O que teve no primeiro altar de Salomão? Quantos holocaustos? Salomão entregou o seu. Então o Senhor perguntou: o que é que você quer? E aí, se você continuar lendo o texto, Salomão não pede riqueza, não pede ouro, não pede prata, não pede domínio sobre os seus inimigos, ele pede sabedoria. E esse pedido agrada a Deus, e Deus dá a Salomão não apenas sabedoria, que é o que ele pediu, como nenhum outro homem jamais havia recebido e jamais haveria de receber depois dele, também como dá riqueza, domínio sobre os seus inimigos e muito mais do que ele pediu, porque o Senhor, conforme Efésios 3:20 nos ensina, é aquele que faz muito mais além do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Se você precisa receber muito mais além, então primeiro você tem que passar pelo altar de Salomão. Segundo altar.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Quantos estão entendendo? Gênesis, capítulo 22, segundo altar. Versículo 1: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Você está pronto para ser provado por Deus? Você está pronto a ser provado por Deus? Vamos entender a história de Abraão até chegar neste ponto. Lá no capítulo 12, Deus fala com Abraão e fala assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti uma grande nação, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E era Abraão da idade de 75 anos e vivia na terra de Ur dos caldeus. O que Abraão fez? Abraão abandonou tudo, ou quase tudo, e saiu. Digo quase tudo porque ele levou Terá, seu pai, e levou Ló, seu sobrinho. Ele não era para ter feito isso, mas isso é uma outra história. O fato é que ele saiu. E se passaram 24 anos. Repita comigo: 24 anos. Até que Abraão recebe uma visita. A essa altura ele já não estava mais enrolado com Terá, porque Terá já tinha morrido, não tinha se enrolado com Ló, porque Ló já tinha se enrolado sozinho em Sodoma e Gomorra. Abraão estava ali. Depois de 24 anos, era Abraão da idade de 99 anos. E o Senhor aparece a ele e começa a dizer, e Sara, escutando assim na entrada da tenda, começa a rir, porque Sara olhava para a sua velhice e olhava para o corpo amortecido do seu marido Abraão. Aí o Senhor pergunta para Abraão: por que a sua esposa riu? Eu não esqueci da promessa. Poxa, mas 24 anos passaram. Quando nós saímos de lá, era tempo para gerar, agora não é mais. Queridos, você vai gerar quando chegar o tempo de Deus para você gerar. Não é na hora em que você achar que tem que acontecer. A minha vinda a João Pessoa fala de uma promessa que Deus me fez há 30 anos. Não são 30 dias, nem 30 semanas, nem 30 meses, nem 3 anos. São 30 anos. Porque você vai gerar no momento que Deus disser que você vai gerar. E Sara viu, falou: não dá mais, já era. Passou o tempo. Mas aí o que aconteceu? Deus fala: em 1 ano você terá o seu filho nos braços. E cumprida a palavra do Senhor, quando Abraão já era da idade de 100 anos e sua esposa Sara de 90 anos, ela dá à luz a Isaac. Isaac é o filho da promessa, não o filho do arrumadinho que foi Ismael. Ismael foi fruto de um ato entre Abraão e a serva egípcia de Sara, de Agar. Mas Deus não coloca desvios, Deus não põe atalhos na promessa. A promessa era para Abraão com sua esposa Sara. Sara não creu e arrumou um atalho. E aí nasceu Ismael. Mas depois que o menino cresceu, não deu certo, despediu a mulher com o menino. Sara não estava dando certo ver Ismael discutindo com Isaac. E aí Agar parte com Ismael, ficando ali o filho da promessa. E aí você vai falar: glória, a promessa se cumpriu. Ainda não.
Porque faltava na vida de Abraão o altar. Então eu chego ao capítulo 22 de Gênesis. Eu passei com vocês, depois vocês podem ler. Em poucas palavras, do capítulo 12 até o 22. Para a gente ganhar tempo. E poderíamos aqui abordar diversos detalhes da história riquíssima de Abraão. Mas para chegar a esse ponto, ele passou por todo esse processo de 25 anos. E aqui, Isaac já era da idade de cerca de 12 anos. Você soma aí aos 25 mais 12, são 37 anos desde que ele saiu da sua terra. Aí você vai falar, tá bom, a promessa cumpriu, o menino já é um rapazinho. A promessa só cumpre quando você passa pelo altar. E aí Deus põe Abraão à prova. Viu, pastor Nazaré? Deus põe à prova. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, Deus põe a prova. Ele bota na prova. Você achou que já ia se cumprir, mas você ainda não passou pelo altar. Deus põe a prova. Ah, mas o camarada já foi consagrado, ele já é pastor. Sabe há quantos anos eu fui consagrado? Vai fazer 24 anos. As promessas estão começando a se cumprir. Porque há quase 3 anos Deus me fez passar pelo altar. A promessa de Deus que envolve cura e milagres não vai acontecer na sua vida enquanto você não passar pelo altar. Antes do altar vem o arrependimento. Então o que acontece? Deus põe Abraão à prova. E aí a prova é dura, viu? Diga para o seu irmão assim, meu irmão, a prova é dura. Não, você não foi muito enfático. Ô meu irmão, a prova é dura. É assim que você tem que falar. Fala aí. Para ele se preparar que o tranco vai ser pesado. A prova é dura. Foi fácil a prova na igreja evangélica Missão Semear, pastor Nazaré? Então a prova é dura? Olha a prova que Deus colocou para Abraão. Deus põe Abraão à prova e lhe disse assim, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. Se o Senhor te convida para a prova hoje, você está disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui? Ou não? Ao invés de dizer eis-me aqui, eu falo, estou saindo daqui. Tem muita crente que quando Deus fala, vou te colocar à prova, ele fala, estou saindo daqui, nem me viu, fui. Tá bom. O crente que está dizendo, estou saindo daqui, nem me viu, fui, não é curado. Não recebe milagre. Recebe não. Porque fugiu do altar. Eu guardei esse chão. Quer ter uma boa esposa, vai ter que passar pelo altar. Ou não? Não é assim? Mudou? Não é assim? Você vai ter que namorar, noivar, conquistar, fazer toda a corte para levar, convencer a ilustre a ir para o altar de você. Não é assim? É. O meu não é diferente. Mas Abraão não era do tipo de pessoa que dizia, estou fugindo daqui. Não, ele disse, eis-me aqui. E quando ele diz eis-me aqui, Deus fala assim para ele, Abraão, faz o seguinte, toma teu filho, mas Deus fez questão de deixar claro que não era qualquer filho, porque Abraão poderia pensar, espera que eu vou achar Ismael em algum lugar e matar Ismael, é mais fácil. Não é? Eu guardo o meu preferido e entrego o que não é o preferido. O que não significa muito. Escuta o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Tem muito crente entregando Ismael. Eita! Tem muito crente guardando o seu Isaac e entregando Ismael para Deus. E eu quero te dizer uma coisa, Deus não recebe. É mesmo. Deus deixou claro para Abraão. Guarda o Isaac. Dá-me teu filho.
o teu único filho a quem mesmo, tu Jesus. amas. Depois não sabe porque tanta Só prova. que Deus é incrivelmente detalhista. A paz do Senhor, Deus falou assim: Eliane, Deus abençoe, meu filho. vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Queridos, você está dormindo já ou você está entendendo a palavra? Glória a Deus. A pastora Nazaré disse que era para eu ficar à vontade para trazer a palavra completa. Vocês querem a palavra resumida? Então vá anotando aí, porque é muita informação, é muita coisa. É muita coisa. Anote aí. Você sabe o que significa a palavra Moriá em hebraico? Deus falou para Abraão: você vai para a terra de... Repita comigo: Moriá. Moriá. Deixa eu te falar o que significa Moriá. Moriá é o lugar onde se vê Deus. Tu só vê Deus na prova mesmo. Se ele não aparece, você não... Só verá a Deus quem passar pelo altar. Amém, Helena. Ora Só por verá a nós. Deus quem entregar o Isaac. Só verá a Deus quem se dispuser a dar o seu melhor. Aleluia. Só verá a Deus aquele que estiver disposto e interessado em pagar o preço. Agora tem algumas coisas aqui muito interessantes. Salomão ofereceu 1000 holocaustos, porque era o seu melhor. Para Abraão, Deus pediu o seu único filho amado, mas também determinou que fosse feito um holocausto. Você consegue imaginar? Olha como é que deveria ser o holocausto. Rasga e queima. Você conseguiria rasgar e queimar seu filho? Você consegue pensar nisso? Desferir um golpe fatal com um cutelo, rasgar, como era feito o holocausto, e queimar. Você está disposto a fazer isso com a sua velha natureza hoje? Foi isso que você trouxe. Você trouxe aqui a sua velha natureza para rasgar e queimar no altar de Deus. Porque nós estamos nessa noite pela fé diante de Moriá. Esse lugar hoje pela fé se chama Moriá, que é o lugar onde se vê Deus. E tem mais um detalhe interessante aqui. A distância entre o lugar onde Abraão estava acampado e a terra de Moriá era uma caminhada de 3 dias. Quantos dias ficou aquela multidão sem comer que estava acompanhando Jesus naquela ocasião? 3 dias. Quantos dias tem essa conferência? 3 dias. E é no terceiro dia que Deus completa a obra. É no terceiro dia que o Filho do Homem se levanta do túmulo. É no terceiro dia que Jesus multiplica os pães e peixes. É no terceiro dia que Abraão chega a Moriá. 3 dias. Queridos, 3 dias é tempo suficiente para desistir. Para quem está sob pressão, 3 dias é muito tempo. Interessante é que Abraão então pega 2 servos, pega o jumento para levar a carga, pega o filho, pega o fogo, pega o cutelo, pega a lenha, pega o menino, não fala nada para Sara, porque o Sara ia ter uma síncope cardíaca, e vai. Ao cabo dos 3 dias ele olha de longe e avista o lugar. Você consegue ver o lugar de longe pela fé hoje? Ele olha e ele avista o lugar. Aí ele fala com os servos. Repita comigo: servo, não sobe
para ofertar. Só sobe o filho. Lembra do que eu falei ontem sobre a história de querer presentes ou querer herança? Só sobe o monte quem tem herança. Só vai para Moriá quem tem herança. Abraão falou para os seus servos: fiquem aqui com o animal e com a carga. Orado ao Senhor. Você continua lendo o capítulo 22. Eu estou aqui ganhando tempo, dizendo aqui de cabeça mesmo o texto. Eu e o meu filho, tendo adorado a Deus, voltaremos. Aleluia! Queridos, voltaremos. Glória a Deus! Que mesmo que ele tirasse a vida do seu filho, Deus o traria de volta. E então, eles começam. Além de tudo, ainda tinha que subir. Não era plano. Ainda tinha que subir. Nunca é fácil. Porque o monte é alto. E olha que interessante. Além de ter que subir, ainda tem que provar para o menino que Deus está nesse negócio. Eles começam a subir, os servos ficam para trás. E o menino, coisa de menino, fica curioso. Fala: pai. Fala: meu filho. Eu vejo a lenha, o fogo e o cutelo. O senhor me esqueceu alguma coisa? Não está faltando a oferta? Não está faltando o cordeiro? Qual foi a resposta que o pai deu a ele? Deus proverá. Aqui começa. Deus proverá. Quando eles chegaram ao lugar, queridos, além de tudo, Abraão ainda precisou construir o altar. Não tinha altar lá, era um monte, não tinha nada. Abraão começa a juntar pedras. O altar era de pedras. Agora imagina o coração desse pai juntando as pedras. Como é que está o seu coração hoje? Juntando as pedras. E diz a palavra de Deus que depois que o altar estava pronto, ele coloca a lenha e pega o menino. Aí muitos falam da fé de Abraão, mas eu também preciso destacar a fé de Isaac, porque Isaac não tentou fugir. Abraão tinha cerca de 112 anos aqui e o menino 12. Um velho de cento e tantos anos alcança um moleque? Responde para mim. Se o moleque corre, o velho alcança? Alcança não. Isaac não correu. Assim como Jesus Aleluia! não fugiu da cruz. Aleluia! Jesus disse: ninguém tira a minha vida senão eu mesmo voluntariamente a tomo. Isaac se deixou amarrar. Eita coisa linda! Abraão pega o menino, amarra o menino e deita sobre o altar. Você está preparado para pegar a sua, amarrar? Amarrar e deitar sobre o altar. Quando o menino está deitado, Abraão pega um cutelo. E no momento que ele se prepara para desferir o golpe fatal, então Deus brava do céu.
Querido, sabe por que Deus não bradou ainda na sua vida? Porque Isaac, seu Isaac, não está deitado no altar. Pelo menos não estava. Porque eu creio que as pessoas puseram aqui os seus papéis. Nesta noite, estão deitando Isaac no altar. E Deus brada do céu dizendo: não faça nenhum mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus. Querido, sabe quando é que Deus vai saber que você teme ao Senhor? Quando teu Isaac estiver novo. Até então não. Mas nessa altura, Abraão já tinha sido pai da fé, amigo de Deus. Porém, Deus não tinha bradado e selado a promessa. Oh, glória a Jesus. Quando Deus fala a Abraão: agora eu sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho, o teu filho a quem tu amas, eu confirmo a minha promessa na tua vida. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e assim como tu não negaste teu filho, eu também não negarei o meu. Nós estamos aqui e pela fé somos filhos de Abraão, conforme a palavra nos ensina, porque Jesus veio como uma resposta de Deus à entrega de Isaac. O segundo altar é o altar de Abraão, na terra de Moriá, porque é o lugar onde se vê Deus. O primeiro altar é o altar de Salomão, no qual você entrega o seu melhor, em obediência, em submissão aos preceitos do seu Pai e do Senhor. O segundo altar é o altar de Abraão, no qual você vai a Moriá oferecer seu bem, lá se foi meu papelzinho, seu bem mais precioso. Que no nosso caso, sabe qual é o nosso bem mais precioso espiritualmente falando? Obrigado, pastor. A nossa carne, o nosso eu, o nosso velho homem. Por quê? Porque é aquilo que a gente defende com unhas e dentes. Pense num cara ruim de morrer, esse cara sou eu. A nossa velha natureza é assim: você mata hoje, amanhã te dá bom dia. A nossa carne, você anula hoje, e amanhã ela está de pé. Tanto que Paulo ele escreve assim: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre adiante de mim. Meu amigo, se o apóstolo Paulo tinha esse problema, eu nem se fala. Então, altar é lugar que eu preciso passar todos os dias. Terceiro altar, altar de Elias. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ou 18, capítulo 18. O contexto desse capítulo é o seguinte: Acabe, rei de Israel, se casou com Jezabel, pagã, profana, idólatra, estrangeira, e trouxe a idolatria para Israel. Adoração a Baal, ao poste de ídolo, a Será, e por aí vai. E o povo se corrompeu, e o povo se afastou do Senhor, porque Acabe era um rei permissivo, que não sabia conduzir o povo à presença do Senhor. Mas naquele tempo Deus usou um homem chamado Elias para trazer a Israel o arrependimento. E neste cenário,
Existe um desafio entre os profetas de Baal e o servo do Senhor, Elias. E o desafio era o seguinte: numa época em que não havia chuva, numa época em que por causa de uma palavra de Elias não chovia sobre a terra, e havia necessidade. Lá no Monte Carmelo houve um desafio. Vamos ver quem é Deus de verdade. Façam o seguinte: vamos preparar 2 altares. Prova se deve fazer no altar. Até voto se deve fazer no altar. Vamos ver quem é Deus. Façamos 2 altares e coloquemos 2 ofertas. O Deus que responder é Deus. Comecem vocês primeiro, vocês são mais numerosos. Aí os profetas de Baal prepararam o altar, prepararam a oferta. E aqui eu já começo a entender que não é só servo de Deus que usa o altar, o inimigo também usa. Prepararam o altar e começaram a clamar. E eles rodavam em torno daquele altar e eles se mutilavam, como era a prática dos povos pagãos. Se chicoteavam, mutilavam, machucavam o próprio corpo e faziam suas orações, suas petições em torno daquele altar, e já estavam se cansando, o tempo ia passando e já estava chegando o horário do meio-dia e nada acontecia. E então Elias dizia assim: clame mais alto. Talvez Baal esteja ocupado, talvez Baal não esteja ouvindo, talvez Baal tenha saído, talvez Baal não possa agora, talvez ele esteja atarefado com alguma outra coisa. Clame mais alto. E no momento em que aqueles profetas já estavam com um palmo de língua para fora, machucados, cansados, Elias fala assim: agora é a minha vez. Agora é a minha vez. E diz o texto aqui no versículo de número 28: passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz e nem resposta, nem atenção alguma da parte de Baal. Então Elias disse a todo o povo: agora começa o processo. Povo de Israel, chegai-vos a mim. Vocês viram que não funcionou com Baal, né? Chegai-vos a mim. Primeira providência que Elias tomou, e todo o povo se chegou a ele. Elias fez o que com o altar? O que o profeta Elias fez com o altar? Ele restaurou o altar que estava em ruínas. Eu sei que nessa noite entre nós há muitos altares em ruínas. O que é um altar em ruína? É um altar onde não se rende mais adoração a Deus, porque Israel havia se esquecido do Senhor. Então o altar de Deus estava em ruínas. Quer dizer que para eu estar em ruínas, basta que eu não ofereça a Deus o que lhe é devido, e o altar já estará arruinado. Então Elias fala para o povo assim: agora vocês cheguem a mim, deixa esses profetas de lado um pouquinho, venham cá, vamos ver quem é Deus. Você quer ver quem é Deus hoje? Então a primeira providência é restaurar a obra. Restaurar a obra. Diga comigo: restaurar o altar. Então Elias pega 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e ele então começa a preparar a oferta. Ele edifica o altar, versículo 32, aí ele manda fazer um rego em torno do altar, coloca a oferta e manda que seja derramada o quê? Água.
Aí você fala, poxa, mas por que água? Porque naquele tempo não havia chuva. E quando não tem chuva, o que é que falta? Percebe por que para oferecer a Deus não pode ser qualquer coisa? O que era mais precioso, talvez até do que ouro naquele momento? Água. E na oferta que Elias prepara, ele coloca o quê? Água. O que você tem colocado na sua oferta para Deus? Qualquer coisa? Se nós fôssemos até a praia aqui, montássemos um altar e jogássemos água salgada em cima do altar, você está oferecendo alguma coisa importante? Por que não? Lembra que Davi, ele fala assim certa vez, eu não ofertarei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Ele compra aquele campo e ele oferece a Deus um sacrifício pagando o preço justo por aquele campo e pela oferta. Que ele disse a Deus um sacrifício que não lhe custa nada. Não custa nada ir para a igreja hoje, não tenho nada para fazer mesmo, não tem nada de bom na televisão e eu estou com vontade de sair de casa dar um rolê mesmo e depois eu vou tomar um sorvete. Ou chupar um din-din. Vamos ver. Você acha que esse sacrifício vai adiantar de alguma coisa? É forte. Tem dois tipos de oferta, a que Deus recebe e a que Deus não recebe. Olha aí. Só tem dois tipos. O segredo para te contar, a que Deus recebe, ele manda fogo. Glória a Deus. Glória. E a que Deus não recebe, fica do jeito que está. Na tua vida tem fogo ou está do jeito que está? Aleluia. Glória a Deus. Aí você vai saber se Deus está recebendo a sua oferta ou não. Meu Deus. Quando eu olho para um crente, eu sei se a oferta dele está sendo recebida se eu olhar para ele e ouvir fogo. Porque no dia de Pentecostes ouviu-se um som como de um vento impetuoso e línguas de fogo vieram sobre as cabeças deles e eles passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, porque Deus recebeu aquela oferta. Você vai olhar para um crente e dizer, esse tem fogo, Deus recebeu a oferta dele. Eu sou de uma época, eu acho que eu estou ficando velho, em que a gente reconhecia os crentes de longe. A gente olhava e falava que ele era crente. Dane-se, o importante é que ele tinha fogo. Ele clamava, aquelas irmãs do círculo de oração, a gente tinha até medo. E quando elas chegavam perto assim, não estava bom. Eita! É verdade. Hoje em dia não é bem assim. Repita comigo, o que identifica o crente é o fogo. Aí você pergunta para você mesmo, não pergunta para o seu irmão não, pergunta para você mesmo, tem fogo aí? Se sim, Deus recebeu sua oferta. Se não, não. Não tem meio termo. Ou é fogo ou é nada. Tanto que Pedro, em Atos 2,38, ele fala, arrependei-vos. Eu li esse texto ontem. E cada um de vós seja batizado do Espírito Santo. E João Batista, antes disso, havia dito assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E cadê o fogo? Eita! Cadê? Meu Deus, me ajude, aquele não é fogo. Hoje em dia o máximo que a gente vê é uma fumacinha. E então, Elias prepara a oferta. Eita, Jesus. Diz o texto que ele fez um rego tão grande como para semear 2 medidas de semente, ou seja, ele fez um rego profundo. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. 4 cântaros, querido, cântaro não é um negocinho desse aqui não, que a gente bebe. Isso aqui eu só bebo sozinho.
Cântaro. Vai, imagina um latão desse aqui. Manda encher 4 desse. E derrama. Aí todo mundo olhando, ele está desperdiçando. Meu Deus, que palavra forte. Ele está desperdiçando. Nós precisamos dessa água para beber. Nós não precisamos dessa água para entregar. Porque quando vem o fogo, Deus supre a tua necessidade. E essa palavra serve para o crente que quando vem a oferta ele fica procurando no bolso. Cadê aquela moedinha? Cadê aquela moedinha de 5 centavos que eu não sabia o que fazer com ela? Hoje em dia não precisa nem trazer moedinha. Faça pix. Mas não pix para comprar pizza. Pix para o reino. Você tem coragem de pagar 50 pila numa pizza e não tem coragem de dar 50 pila na hora. É engraçado isso, É né? verdade. E a pizza vem lá 8 pedaços, eu como 7, deixo um pro meu osso e acabou-se. É, meu Deus. Tá bom, deixa os dois para você. É assim que você tem servido a Deus? Fala, Jesus. Pois bem, E ajuda, 4 cântaros não estava bom. Elias falou assim, está fraco. Manda mais 4. E derramaram 8 cântaros. Mas Elias falou, não está bom. Não está bom. Façam isso pela 3ª vez. Queridos, foram 12 cântaros. Daqui para frente, quando você entregar a sua oferta, você põe, você fala, não está bom, volta, eu tenho que pôr mais. Eu tenho que pôr. Você já fez isso alguma vez na vida, mandou voltar e pôr de novo? Queria que só um parênteses, uma vez eu fiz uma, digamos assim, uma loucura. Havia uma missionária, aqui no Rio Grande do Norte, que estava passando por uma enfermidade. Conhecida nossa, nós estávamos em oração, só que ela precisava de um recurso para fazer um exame, não tinha plano de saúde. Aí eu tinha olhado, pessoal, eu sabia quanto tinha até os centavos. Aí Deus começou a falar. Eu disse, eu tenho tanto. Mas por que o senhor está me perguntando? O senhor sabe quanto eu tenho? E eu também sei. Peça o Pix para ela. O que o senhor vai fazer, senhor? Peça o Pix para ela. Tá bom, senhor. Aí ela mandou a chave Pix. Aí o senhor falou, transfira tudo. Aquele dinheiro que eu tinha na conta era para pagar um boleto. Não é porque eu estava com dinheiro sobrando, era para pagar um boleto. Eu falei, senhor, o senhor está de brincadeira? Tá bom, eu transferi. Eu pensei comigo, não tenho mais dinheiro. Pode pedir. O senhor se sentiria assim muito constrangido em me passar a sua chave Pix? Aquilo não, constrangimento nenhum. Se todo constrangimento do mundo fosse esse, meu Deus do céu, não, está aqui, mandei para ela. Tá bom, pastor, espera um pouquinho. Daqui a pouco ela me manda um comprovante. Aí eu olhei o número, aí acho que o meu óculos está sujo. Tirei os óculos, limpei, botei de novo. Ela me mandou 5 vezes o que eu tinha entregado, o que eu tinha selado. 5 vezes. Meu Deus, que coisa linda, Jesus. Eu falei, o senhor não sabe brincar, né? Eu paguei o que eu precisava pagar, o boleto, acertei umas outras coisas e ainda sobrou dinheiro. Foi 5 vezes o que eu tinha semeado. E graças ao recurso que eu enviei, a irmã pôde fazer o exame. Glória. Não fique só nos 4 cântaros ou nos 8, se Deus mandar você derramar 12. Olha aí, entenda. E a água era tanta que corria ao redor do altar
e encheu o rei. Que ele só vai correr ao redor do altar quando você oferecer o seu melhor. Olha aí, Jesus. A Bíblia é rica em ensinamentos dos detalhes. Você precisa prestar atenção. Eu sei que você conhece essa história, mas você já parou para ler a história dos cântaros? Que foram 12, não foram 4, nem foram 8. Imagina, vamos fazer aqui uma análise mais fácil de vocês visualizarem. 12 latões desse aqui de água, num tempo de seca. Hoje, para nós, encher 12 desse aqui de água não está dizendo muita coisa, não é verdade? Mas e se nós estivéssemos há 3 anos sem chuva? 12 latões desse valeriam mais do que um prédio. Porque ninguém bebe prédio, bebe água. E então, depois que a oferta foi colocada no altar, Elias faz uma oração. Mas tem gente orando antes de colocar a oferta. Está errado. Primeiro você oferta, depois você ora. Porque a oração é combustível para pôr fogo. Mas se você não tiver oferta, vai pôr fogo no quê? Deus não gasta o fogo dele à toa. Se você não pôs a sua oferta, Ele não vai mandar fogo. Você tem orado? Essa palavra é para a gente estar sentadinha aí. Você tem orado sem pôr primeiro a sua oferta. E entenda que oferta não é só dinheiro. Isso aqui, por exemplo, é oferta. Você está colocando diante de Deus a sua carne. Senhor, a minha vida é tua. Eu renuncio. Isso é oferta. Isso é oferta. Também. Oferta de holocausto. Oferta para perdão de pecados. Colocada a oferta no altar, Elias faz a seguinte oração. Versículo 37 de primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Senhor, responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Querido, sabe por que você precisa orar mais nos dias de hoje? Para que João Pessoa saiba que o Senhor é Deus. Ou vocês acham que quando Deus respondeu a oração com fogo, o povo não temeu e tremeu e soube que o Senhor é Deus? Coloque a sua oferta, porque aí começa o... Vocês percebem que as pessoas falam de cura e milagres de forma incompleta? Porque curas e milagres não acontecem sem primeiro haver uma entrega. Deus não põe o fogo dele em qualquer coisa sem ter oferta nenhuma. Você sabia disso? Deus vai mandar fogo para queimar a sua. E se não tiver oferta, Ele vai mandar fogo para quê? Faz sentido? Manda fogo para queimar o chão? Não tinha nada. Manda fogo para quê? Se não tem oferta, precisa de fogo? Não. Sabe por que tem gente que não é batizada com o Espírito Santo? Porque não se arrepende dos pecados. Sabe por que tem gente que não profetiza? Não fala em mistérios? Porque não muda de atitude. Sabe por que tem gente que não tem a sua casa restaurada? Porque continua no pecado. Reclama do marido, que está no mundo, mas a língua não cabe na boca. Falha como servo do Senhor e quer que Deus mande fogo? Não se arrepende, não muda de atitude, não se converte. A primeira coisa que Pedro fala para aquela multidão lá no Pentecostes é: arrependei-vos. E a gente começou ontem exatamente tratando sobre arrependimento.
O primeiro passo é arrependimento, o segundo passo é altar, para depois vir o fogo. E a cura acontece quando vem o fogo. Elias falou assim: Senhor, versículo 37, para que este povo saiba que tu és Deus. Então, versículo 38, e só então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Por que Deus consumiu até a água? Já parou para pensar nisso? Porque talvez de tudo que tivesse ali, o mais precioso fosse a água. Pedra, o animal, a lenha, mas e a água? Isso prova que Deus recebeu. Sabe que Deus recebeu tudo? Quando veio, o que aconteceu? O povo, quando viu, caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor É Deus. Amém. Sabe quando é que o mundo verá Cristo em nós? Quando olhar para a igreja e vir o fogo. Pastor Nazaré, isso aqui não pode deixar de passar pelo fogo. E nós vamos apresentar isso diante de Deus com fogo. Amém. Glória. E eu creio que a partir de então, amém, começará um novo tempo. Porque antes de Deus curar as pessoas, Deus vai curar a igreja do altar. Que o diabo tentou a ruína. Eu vou subir ao monte e queimar isso aqui diante do Senhor. É este o ato profético. E eu creio que então Deus vai operar curas. em nome de Jesus. Amém. O primeiro passo é o arrependimento. Para passar pelo altar, nós falamos de 3 altares: altar de Salomão, altar de Abraão e altar de Elias. Amém, Deus. O bom de tudo isso é que hoje, graças à tecnologia e à pastora, fica gravada a palavra e você pode assistir tantas quantas vezes quiser para ouvir e anotar, estudar, aprender, crescer e se alimentar. Deus quer te curar. Amém. Deus quer fazer conforme está escrito em 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero lhe dizer que aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração humano. Nós subiremos ao monte. Amém, Deus. Para queimar a oferta. Glória. E amanhã, com o altar restaurado, iremos clamar pelo fogo. E eu creio que Deus vai selar. Amém. Porque a Bíblia diz isso. Com sinais. Porque está escrito que estes sinais, Marcos capítulo 16, seguirão aqueles que em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, se beberem alguma bebida mortífera não lhes causará dano. Isso é promessa de Deus. Uma outra promessa: